Olá, esta é a aula número 11 para os alunos que estão interessados em fazer esse curso intensivo que visa recuperar algumas habilidades de matemática envolvendo esses dois vestibulares, o da ETEC e do Enem 2022. Nós vamos continuar aquela sequência de geometria que nós estávamos estudando e hoje, o tema de hoje será semelhança de triângulos. Antes da gente iniciar a aula, eu gostaria que você compartilhasse o vídeo, dasse o like, né, esse tipo de coisa aí, para o canal fortalecer e também ajudar as pessoas que estão interessadas nesses dois vestibulares aí, o da ETEC e do Enem, para poder estar por dentro aí dos temas, das habilidades envolvendo matemática que esses dois vestibulares cobram aí. Bom, então nós vamos falar hoje sobre a semelhança de triângulo. Obviamente que esse tema de semelhança ele poderia ser aplicado a outras formas geométricas, mas o mais específico das matrizes de habilidade aqui, que pede na ETEC e no Enem, é sobre os triângulos. Nós vamos fazer hoje dois exercícios da ETEC somente, envolvendo semelhança, né, que é uns exercícios, vamos dizer assim, um pouco mais práticos, né, e no Enem nós vamos precisar dessa habilidade para entender outros temas que costuma cair no Enem também, tá? Bom, então vamos lá, sem mais delongas, vamos para a revisão aqui do que é a semelhança. Só para desconstruir já, né, na primeira parte, semelhança não quer dizer que é igual, tá? O que é algo semelhante? Ele tem características parecidas, certo? E são dois critérios que geralmente a gente estabelece para dizer que uma figura, no caso um triângulo, né, uma figura geométrica é semelhante à outra, tá? Mas geralmente só de olhar os desenhos a gente já consegue observar que tem características parecidas, mas na matemática a gente tem alguns critérios para dizer que essas figuras são semelhantes. O primeiro critério que a gente vai estabelecer é os ângulos. Então, assim, os ângulos que são a abertura entre os dois lados aí, né? Eles têm que ter características parecidas, tá? Ou no caso aqui, iguais, certo? Eu vou começar com esse triângulo maior aqui, que está na cor azul. Ele tem um ângulo de 70 graus, que está localizado aqui no vértice C, e aqui do lado nós temos também o outro ângulo de 70 graus. Então, um ângulo a gente consegue analisar e verificar que é igual. Aí o que a gente percebe? Esse triângulo aqui, ele está um formato diferente desse porque ele está rotacionado. Mas, por exemplo, ó, a gente tem o ângulo de 45 aqui, ó, 45 graus, e também tem o ângulo de 45 graus aqui nesse outro triângulo, certo? E, por último, nós temos o ângulo de 65 graus, que está aqui na parte em cima, e aqui também, né? Então, a gente pode dizer, pelo primeiro critério, que esses triângulos podem ser semelhantes, por quê? Porque eles têm os ângulos iguais, tá? Então, o primeiro critério da semelhança é esse, os ângulos têm que ser igual, certo? E aí, o segundo critério, né, porque o outro lado a gente viu ângulo a ângulo, né, já é um critério de semelhança, tá? Mas o segundo critério, que geralmente é o que a gente mais vai analisar nos exercícios que tem pelos vestibulares por aí, que é o critério dos lados, lado a lado, tá? Então, assim, a gente já observa que é um triângulo retângulo, nesses dois que tem aí, tá? E conseguimos analisar que os ângulos são iguais. Se os ângulos são iguais, então a gente conclui que esses lados são proporcionais. O que é proporcional? Quando um vai aumentando, o outro também vai aumentando, mas não vai aumentando de qualquer maneira, vai aumentando obedecendo um critério de proporcionalidade. O que é esse critério? Ou constante de proporcionalidade também, que é chamado, né? A gente consegue analisar que o número, eu vou pegar do menor para o maior, ele sempre vai aumentando obedecendo um critério. No caso aqui, ó, a gente pega o lado inclinado, vamos dizer assim, né? Tem 5 centímetros, no outro triângulo tem 10. Quanto que é o aumento aí? É o dobro, não é isso? Então a gente vai fazer 5 vezes 2 é igual a 10. Se a gente pegar a altura, que é 3 centímetros, né? Esse triângulo aqui, ó, aqui é 3 centímetros,
certo? Se a gente analisar aqui com a altura do outro triângulo, é igual a 6, é o dobro. Aqui também vou marcar aqui, que é bom para vocês visualizarem, né? E aí tem a base desse triângulozinho menor é 4 e do maior ele é 8 centímetros. Então, significa dizer o quê? Que eles são semelhantes pela análise do que? Dos lados, né? Dos lados deste triângulo. E aí, como que chega nessa constante de proporcionalidade? Geralmente, nos livros, aí vocês vão encontrar a abreviação da letra K, tá? Poderia ser qualquer letra. Eu vou pegar sempre do maior para o menor. Então, o maior, a medida do lado aqui, eu vou pegar o lado inclinado aqui é 10, certo? E do outro é 5. Se a gente dividir aqui, ó, 10 para 5, a gente vai encontrar o 2, que é a constante de proporcionalidade, ou seja, sempre é o dobro, né? E aí, como que a gente geralmente calcula? Geralmente ele vai dar 3 lados, né? 2 de um do outro triângulo, e vai pedir para calcular um. Aí a gente vai representar dessa maneira, e aplicando o conceito de proporcionalidade que a gente viu nas aulas anteriores, que resolve por regra de 3, a gente consegue achar o terceiro lado. Geralmente é o que mais cai, né? Ele dá as medidas, a gente consegue achar o terceiro lado, tá? Então, só para fechar o assunto dos critérios da semelhança, primeiro tem que observar os ângulos, se forem iguais, né? Então esse é um critério que a gente fala ângulo a ângulo, né? E os lados, né? Lado a lado, né? Então a gente analisando o lado, se tem um critério de proporcionalidade, né? Ou seja, aumenta o dobro, triplo, ou dependendo do caso que a gente analisar, diminui, né? A metade e tal, a gente consegue analisar a semelhança. Mas geralmente, né? Se a gente, por exemplo, apagar todas as medidas que tem aí, né? As medidas e os ângulos e tal, a gente consegue só de observar a figura saber se ela é semelhante ou não, porque ela tem características parecidas, visualmente já fica muito claro para a gente nos desenhos, tá? Bom, nós vamos fazer 2 exercícios da ETEC, um exercício, o número 1 aí que a gente vai fazer, ele está dividido em 2 partes, tá? Então vamos considerar 2 exercícios, e fica mais um da ETEC também para a gente fazer, envolvendo o tema de semelhança, certo? Então, ETEC 2015. Para se transpor um curso d'água ou depressão de terreno, pode-se construir, uma ponte. Na imagem, vemos uma ponte estaiada, do tipo de ponte suspensa com cabos, aí está escrito estais, que é o nome que dá a ponte estaiada, tá? Fixados em um mastro. Então, no meio aqui da imagem, tá vendo? Tem aqui o mastro, né? Nessa parte aqui que seria, vamos dizer aqui, o mastro, certo? E aí, através desse mastro, são fixados cabos, né, nas 2 direções, tá? E aí forma o modelo de ponte estaiada. A mais famosa assim, mundialmente é a de São Francisco, que tem esse formato, e aqui no Brasil tem diversas pontes que tem esse formato, que é chamado de estaiada, porque esses cabos que são fixados aí nesse mastro são chamados de estais, tá? Bom, continuando, o esquema apresenta a parte de uma estrutura de uma ponte estaiada, do tipo denominado harpa. Para quem não está acostumado, a harpa é um instrumento de corda, né? Que tem várias cordas assim, tem mais ou menos esse formato aí, tá? Pois os estais são paralelos entre si, ou seja, nunca se cruzam, né? Cada estai tem uma extremidade fixada no mastro e a outra extremidade no tabuleiro da ponte, está lá escrito que é o tabuleiro, onde estão as vias de circulação, ou seja, onde vão transitar os carros e pessoas, tá? Então tá aqui o mastro, e aí são fixados para os 2 lados, nesse esquema só tem para um lado só, né? Para os 2 lados, diversos cabos, e aqui está o tabuleiro onde os carros serão, onde tem o fluxo de pessoas aí e tal, tá? Então depois a gente vai analisar o esquema, que tem mais algumas coisas para a gente ler aqui. No esquema, considere que as retas AB e BC são perpendiculares. Então aqui eu vou
analisar para vocês aqui um pouco da geometria, a simbologia da geometria. Então ele dá aqui a simbologia de reta. Repara aqui na parte de cima, ó, que tem seta para um lado e para o outro. O que isso quer dizer? Quer dizer que a reta ela é infinita para os dois lados. Então a simbologia aqui da reta mostra isso. Tá? Então esse é o conceito de reta, infinita para os dois lados. E perpendicular, já falamos algumas vezes, mas não custa repetir, é que forma um ângulo de 90 graus, né, que a gente representa por um canto, não é isso? Ó, dessa maneira aqui, tá? Isso quer dizer perpendicular, certo? O segmento AC e DE são paralelos entre si e representa segmentos, estáis, né? Estáis subsequentes, ou seja, um depois do outro. Repara na notação do segmento. O segmento significa parte, né? Pedaço. Pedaço de quem? Da reta, não é? Então, na simbologia, a gente percebe que é um traço que é o mais comum, vamos dizer assim, no dia a dia da gente encontrar, uma medida em linha reta que tem do começo até o fim, né? Então, tem começo e fim. Então, aí a gente chama de segmento de reta, tá? Aí tem lá AB 75 metros, BC 100 metros e AD 6 metros. Essas medidas depois a gente vai colocar no desenho, então não precisa ficar falando muito sobre isso. E o mastro dessa ponte, a partir do ponto A, em sentido ao ponto B, as extremidades dos estais estão fixas e distribuídas em iguais distâncias entre si. Então, conforme vai construindo aqueles cabos, a distância entre eles é a mesma, certo? Bom, continuando, de acordo com as informações relativas ao esquema, o número máximo aqui de estais, né? Então aqui é o número máximo de estais, certo? Ou seja, de cabos, fixados do ponto A ao ponto B, e que tem a outra extremidade na semirreta BC, aí está lá as alternativas. Bom, outra coisa, semirreta, metade da reta. Repare na simbologia que tem a seta só para um lado, ou seja, nesse caso ela tem começo, mas não fim. No caso aqui é só a notação matemática, obviamente que a gente, analisando aquele esquema, principalmente a foto, né, eu acho que é mais didático, vamos dizer assim, e a gente consegue analisar quantos cabos tem o fim, a ponte, começo, fim, tal, esse tipo de coisa. Mas na questão ele usou muitas notações da matemática, né, na notação da geometria. Por isso que eu fiz questão de comentar aqui alguns dessas simbologias, tá? Bom, então aqui está o esquema, eu coloquei do lado as medidas que ele colocou no texto, e a gente vai colocar essas medidas aqui no desenho, tá? Então, a primeira parte é identificar quantos cabos tem fixados do ponto A até o ponto B, e que serão fixados também aqui no tabuleiro, que ele falou que é a semirreta BC. Bom, então ele falou que o mastro aqui tem quantos metros, que é o segmento do A até B, né? Então ele falou que tem 75 metros, ou seja, a altura desse mastro aqui, né, é 75 metros, ó, até o chão aqui, certo? E nós temos a medida AD, que ele deu ali no exercício também, que é igual a 6 metros. Então, 6 metros, e obviamente vai ser colocando outros aqui até chegar no final, e ele falou que eles têm a mesma distância, ou seja, todos os cabos serão fixados a uma distância de 6 metros. E aí ele quer que a gente calcule quantos cabos, nesse item 1, o número máximo, né, de cabos que serão colocados aí para fixar esse mastro. Então, como que a gente faz aqui? Muito fácil essa primeira parte aqui, a gente vai ter que pegar o 75, certo? Que é a altura do mastro, e dividir pela distância que cada cabo tem, que é o segmento AC, que eles serão fixados, tá? Ou seja, 75 dividido por 6 vai dar o número de cabos que serão afixados aí. E aí o que acontece? Se a gente olhar nas alternativas lá, são todas alternativas inteiras, números inteiros. Quando você for fazer essa divisão aqui, não vai dar uma divisão exata, ou seja, vai
vai dar número não inteiro, sei lá, 13,3, por exemplo, tá? E aí o que acontece? Ele quer saber o número máximo de cabos, tá? Então a gente imagina que esses cabos são comprados, ou são fixados, ou são cortados com uma mesma distância, né? E aí quando a gente for fazer aqui, não vai dar uma distância exata. Aí o que você vai fazer? O número exato. Então o que você vai fazer? Você vai arredondar para cima, né? Porque é os números máximo aí de cabos que tem. Vamos supor que, igual o exemplo que eu dei, 13,3, vamos usar um terço, né? Vai pegar o cabo e dividir em aproximadamente um terço, né, do cabo. Então o que vai fazer? Eu dividir em 3 pedaços, por exemplo, tá? Então é isso, tá? Então quando tiver essa ideia, você arredonda para cima e aí vai dar certinho as alternativas, lembrando que todas as alternativas são números inteiros aí, tá? Bom, a segunda parte do exercício é a distância entre o ponto E, C, tá? Lá naquele esquema lá em metros, tá? Também números inteiros, mas aqui montando da maneira correta não vai dar número não inteiro, tá? Bom, então vou colocar de novo aqui as medidas. Então tem aqui, ó, 75 metros de altura, que é essa distância daqui, ó, certo? 6 metros aqui, né? E aí, agora a gente vai colocar as outras medidas aqui que está faltando. Está faltando essa medida aqui, ó, que é o segmento BC, que ele falou que é 100 metros, né? Então, vou colocar aqui, tá ali do lado ali, eu já coloquei para ficar mais fácil da gente lembrar, tá? Então, essas foram as medidas que deu. E a gente precisa descobrir essa medida aqui do segmento EC, que eu vou chamar de X. Se você quiser usar outra letra, fica à vontade. Bom, então aqui ó, a gente tem o ângulo de 90 graus, certo? E a gente tem um triângulo menor aqui, certo? Vou colocar, não tem a medida, vou colocar a notação aqui, ó, certo? Dos ângulos, tá? Esse ângulo diferente desse, certo? O que a gente percebe? A gente percebe que tem um triângulo menor e tem um triângulo maior aqui representado no esquema. Esse ângulo é igual a esse, eu não sei qual é a medida, mas dá para perceber nitidamente no desenho que eles são iguais, e esse ângulo é igual a esse, certo? Então a gente conclui, pelo critério ângulo a ângulo, que esses triângulos são semelhantes, tá? E aí a gente vai aplicar aquela ideia da semelhança que a gente viu, né? Utilizando aí os lados, né? Os lados aí deste triângulo, tá? Eu vou usar o critério aí dos ângulos, dos lados do maior para o menor, mas poderia ser feito de outra maneira, desde que você obedeça o mesmo critério, né? Então, vou fazer o seguinte, ó, a altura deste triângulo maior é 75, certo? E a base é 100. Tá? Então, vou colocar aqui ó, 75 sobre 100, certo? E aí a outra medida que a gente tem é esse segmento AD, que é 6, que está proporcional a esse lado aqui, X, tá? Então, vou colocar aqui ó, 6, certo? Sobre X, tá? E aí, se tiver alguma dúvida, tem aulas aí sobre isso, mas basicamente você vai ter que fazer o quê? Multiplicar cruzado. Por quê? Está dividindo, quando era dividir, multiplicar, né? Então, dividindo 75 por 100, a gente vai encontrar a mesma coisa que 6 sobre a medida x aqui, vai dar a mesma coisa, porque são proporcionais, certo? Então, multiplicando cruzado, você vai conseguir encontrar a medida aí desse segmento EC, que eu chamei de x aí, só para facilitar, certo? Bom, exercício 2, ETEC 2019. Sem dispor de uma trena, que é um instrumento de medida, de comprimento suficiente, um pedreiro determinou o desnível, que ele chamou de D aqui, ó, certo? Desnível D, de um terreno, valendo da propriedade de proporção retilínea, propagação, perdão, retilínea da luz. Então, retilínea significa linha reta, e vai ter o esquema que vai ter uns desenhos aí que vai fazer mais ou menos como se fosse o projeto das sombras, né? E aí consegue calcular, que é uma ideia antiga aí, que é chamado dos conceitos da geometria, que é desenvolvida pelo Tales de Mileto. Mas vamos ver aqui, ó. Observe que em um determinado momento do dia, o muro vertical está aqui a medida de 1,5 metro de altura, que tem o muro,
é construído a partir da parte alta, que tem um desnível, tem a parte mais baixa, né? Projeta uma sombra de 0,4 ou 40 centímetros. Então, o muro de 1,5 m tem uma sombra de 40 centímetros. Aí está escrito o seguinte: sobre a parte superior do nível do terreno, né, a parte de cima, que tem um desnível, que nem falou, que era plana e horizontal. No mesmo instante, o desnível, ou seja, a parte mais baixa aí do terreno, projetava sobre a parte mais baixa, igualmente horizontal, uma sombra de 1,6, conforme a figura, tá? Ou 1,60 m, certo? Na figura vai ficar mais fácil de observar. Então tem lá o muro, tem a sombra do muro, esse aqui é o raio solar, né, que ele falou lá, né, a propagação retilínea, né? Tem o desnível, que chamou de D, certo? E tem a sombra projetada de acordo com o Sol aqui. E aí a gente percebe que formam dois triângulos aí, se a gente imaginar os raios solares aí projetados no desenho. Bom, continuando a leitura, com suas observações, foi capaz de deduzir corretamente que o desnível do terreno era de, aí está lá as alternativas, então aí nós vamos montar usando a mesma relação. Mas só para ficar mais claro aí a ideia, ó, a gente tem esse ângulo aqui que não falou qual é a medida, e temos este outro ângulo aqui que não falou também, o ângulo de 90 graus. Percebendo pelo desenho é igual, né? Tá vendo? Só está um pouquinho diferente, ou seja, um pouquinho maior aí, né? Esse ângulo aqui e este ângulo é igual aos dois ângulos de lá. E a gente tem o que? A gente tem duas medidas no esquema, 0,4 e 1,6, que é as sombras, tem o desnível, que a gente precisa calcular, e o muro, e ele não colocou aqui no desenho a medida, mas falou lá no texto que é 1,5 m de altura, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a mesma ideia de proporção, ou proporcionalidade, para poder calcular qual é essa medida D. Então, a gente tem o seguinte, ó, a altura do triângulo maior é 1,5, certo? E projetou uma sombra de 0,4, né? Igual a gente viu aí no esquema, e igual a altura e a sombra, né? Então, a altura do desnível, que eu chamei ali de distância, né? Distância D ali, D, sobre a sombra, né, que é 1,6, tá? Então aí a gente calcula aplicando a ideia de regra de 3, proporcionalidade, só multiplicar cruzado. Só toma cuidado aí na hora dos cálculos para não se atrapalhar com as vírgulas, né? Se tiver alguma dificuldade também, tem aulas aí, as primeiras aulas aí que a gente fez, tem a ideia de como fazer os cálculos aí com as vírgulas, tá? Que tem aí nos exercícios aí. Então dá uma olhada, dá uma verificada ou consulta aí outros canais para ver como faz essas divisões aí com vírgula. Logicamente você usa da calculadora, porque nenhum dos dois vestibulares você vai poder utilizar calculadora. Bom, então é isso para a aula de hoje, tá? Qualquer dúvida coloca aí nos comentários e se inscreve no canal, dá um like caso você gostou da aula e compartilha para o canal crescer e também ajudar as pessoas que estão interessadas nas habilidades de matemática para esses dois vestibulares ETEC e ENEM 2022. Bom, um abraço a todos, até!